Caro estudante, nessa nossa segunda aula, vamos abordar alguns aspectos relacionados a uma grandeza vetorial que chamamos de força. Podemos começar nossa aula perguntando: o que desencadeia o movimento de um corpo? Para Aristóteles, na Grécia Antiga, para pôr ou manter um corpo em movimento, era necessário a ação de algo que hoje costumamos a chamar de força. Se empurrarmos uma caixa ao longo de um assoalho acarpetado, a ótica aristotélica a princípio parece ser satisfatória, uma vez que a caixa tende a entrar em estado de repouso ao deixarmos de executar a nossa ação. Ou seja, cessada essa ação, predomina o estado de repouso de um corpo. Num outro experimento, disparamos uma flecha de um arco. E a flecha, após abandonar o arco, ela segue numa trajetória curvilínea, sem a necessidade aparente de algo que a propulsione em seu voo. Aristóteles sustentava seus argumentos dizendo que, nesse caso, o ar expulso da trajetória da flecha em movimento dava origem a um efeito de compressão sobre a parte traseira da mesma, resultando na propulsão necessária para o movimento da flecha. Assim, na concepção de Aristóteles, o movimento de um corpo está diretamente relacionado à ação contínua de algo sobre o mesmo. E na ausência dessa ação, o corpo permanece em seu estado de repouso. As ideias de Aristóteles sobre o movimento de um corpo se estenderam por cerca de 2000 anos, até serem fortemente refutadas pelo cientista italiano no século XVII, Galileu Galilei. Através da verificação experimental, Galileu contestou a hipótese de Aristóteles sobre a queda de corpos. Ao contrário do que afirmava Aristóteles, Galileu comprovou que uma bola de ferro e uma bala de ferro, abandonadas de uma mesma altura, elas chegavam ao solo praticamente no mesmo intervalo de tempo. Ou seja, o tempo de queda de um objeto não depende da sua massa, conforme era a hipótese de Aristóteles. Para entendermos a natureza daquilo que chamamos de força, precisamos definir o que chamamos de sistema e vizinhança. Definimos sistema como sendo aquele ente físico cujo estado de movimento queremos descrever. Chamamos de vizinhança os demais entes que não elegemos como sendo o nosso sistema. A ação da vizinhança sobre o sistema poderá modificar o estado de movimento do mesmo. E essa ação pode ser traduzida ou materializada na forma de uma grandeza física, que denominamos de força. Para identificarmos uma força sobre o nosso sistema, devemos inicialmente identificar cada ente que compõe nossa vizinhança. Tal ente pode ser, por exemplo, uma mola, uma parede, uma corda, a terra e assim por diante. Dependendo da natureza do ente identificado na vizinhança, classificamos as forças correspondentes em dois grupos: as forças de contato direto e as forças de longo alcance, ou também chamadas forças de campo. As forças de contato direto originam-se do contato mútuo entre o sistema e o ente correspondente. E na ausência desse contato, tais forças desaparecem. As forças de campo, ou forças de longo alcance, têm um caráter diferenciado, uma vez que ocorrem sempre, independente do contato mútuo entre o sistema e a sua vizinhança. Na nossa primeira aula, já definimos o que são grandezas escalares e grandezas vetoriais. Agora podemos então nos perguntar: a ação decorrente da interação entre o sistema e uma determinada vizinhança é um tipo de grandeza escalar ou vetorial? Imagine que a nossa tarefa seja mudar uma cadeira da posição A para a posição B, conforme ilustra a figura aí na sua transparência. Nesse exemplo, a cadeira representa o sistema e você, a sua vizinhança.
Para mudar a cadeira da posição A para a posição B, você precisa dar uma direção e um sentido à sua ação, que pode ser realizada empurrando a cadeira da posição A para a posição B. A esse empurrão chamamos de força. A partir dessa experiência simples, podemos concluir que essa força é uma grandeza vetorial, uma vez que precisamos orientar o empurrão na cadeira para executar a tarefa proposta. Simbolizamos esse empurrão através de um vetor F, cuja representação geométrica é feita através de um segmento de reta orientado, com seu comprimento definindo a intensidade do vetor, e a direção e sentido da seta representando a orientação do vetor correspondente. Diagrama de forças. Consideremos a seguinte situação. Um sistema simples, constituído de um livro de massa m, que encontra-se em repouso sobre a superfície de uma mesa. Nesse caso, perguntamos: qual a vizinhança do nosso sistema, que no caso é o livro? A princípio, o estudante poderia dizer que a única vizinhança presente aqui é a mesa. Nesse caso, qual seria a ação que a mesa exerce sobre o livro? Quando o livro é colocado em contato com a superfície da mesa, ele a deforma plasticamente, exercendo sobre ela uma força de contato vertical dirigida para baixo. Por sua vez, a superfície da mesa exerce sobre a superfície do livro uma força vertical, porém dirigida para cima, conforme está ilustrado aí na sua figura. A essa força, comumente chamamos de força normal. Ela é uma força de contato direto, resultante da interação entre o livro e a superfície da mesa, no qual ele repousa. O estudante continua ainda convencido de que a única vizinhança do livro é a mesa? De acordo com a figura acima, a força normal será capaz de mudar a posição do livro. Ele não mais estará em repouso sobre a mesa, contrariando a nossa afirmação inicial. Por que isso ocorre? Certamente o estudante não incluiu uma vizinhança relevante no problema. E essa vizinhança é a Terra, que exerce sobre todos os corpos próximo à sua superfície uma força atrativa de longo alcance, decorrente da interação entre a massa do corpo e a massa total da Terra. Essa força é chamada de força-peso. E é justamente a força-peso, também chamada força gravitacional, que impede o livro de mudar de posição pela ação da força N. Por outro lado, é a força N que impede que o livro atravesse a mesa pela ação da força-peso. Isso está mostrado aí na sua figura. Agora podemos dar sentido ao que chamamos de diagrama de forças de um corpo, tomando como exemplo o livro em repouso sobre a mesa. Representar o diagrama de forças ou desenhar esse diagrama consiste em identificar todas as vizinhanças relevantes do mesmo, especificando uma ação ou força para cada interação sistema-vizinhança. Usando um sistema de eixos coordenados, representamos ou reduzimos nosso corpo a um ponto e o colocamos na origem do sistema de eixos coordenados. A seguir, traçamos em escala todas as forças identificadas, com as respectivas orientações. Temos aí, então, o chamado diagrama de forças para o livro em repouso sobre a mesa, onde identificamos duas forças, a força peso e a força normal. Agora consideremos a seguinte situação. O livro é empurrado. Entretanto, ele continua em repouso sobre a mesa, conforme está ilustrado na figura. Podemos nos perguntar, por qual motivo o livro ainda permanece nesse estado?
Existe outra força além da normal, da força-peso e da força da mão, que deve ser colocado nesse diagrama? Se o livro permanece em repouso, é porque existe uma força que se opõe ao seu movimento. Tal força se origina do contato entre a superfície da mesa e a superfície do livro. E essa força sempre age no sentido de opor-se ao movimento de um corpo. Essa força é chamada de força de atrito. E vamos representá-la por FA. Nessa figura, então, estão mostradas todas as forças mencionadas. A força da mão, a força normal, a força gravitacional e a força de atrito sobre o livro. E o diagrama está mostrado na figura seguinte. Se na situação ilustrada na figura anterior, o livro em repouso sobre a mesa, a força da mão tiver a sua intensidade aumentada gradualmente, percebemos que o livro ainda permanece em repouso. E isso acontece até que a força aplicada pela mão atinja um certo valor crítico. Nesse ponto, dizemos que o livro encontra na eminência de movimento, uma vez que qualquer aumento na intensidade da força da mão, por menor que seja, rompe o estado de repouso e o livro entra em movimento. Uma vez iniciado o movimento, observa-se que para manter o livro em movimento com velocidade constante, é necessário que a mão empurre com uma força de intensidade menor do que aquele valor crítico. A força de atrito que age sobre o livro, enquanto ele está em repouso, é denominada de força de atrito estático, e quando em movimento, de força de atrito dinâmico. Na figura abaixo, ilustramos o comportamento da força de atrito em função da força aplicada. E essa figura mostra que o comportamento da intensidade da força de atrito, em função da intensidade da força da mão aplicada sobre o livro, desde o instante em que o mesmo encontra-se em repouso até o momento em que ele se move com velocidade constante. Observe que à medida que a intensidade da força da mão cresce, a intensidade da força de atrito estático também cresce, atingindo um valor máximo quando a intensidade da força da mão atinge o valor crítico. Uma vez iniciado o movimento, a intensidade da força da mão necessária para manter o livro com velocidade constante é menor do que o valor crítico, pois a força de atrito, que agora é a força de atrito dinâmico, é menor do que a força de atrito estático. A partir do diagrama de forças de um determinado corpo, é possível obter a chamada força resultante, que é a soma vetorial das forças presentes no diagrama. E existe uma estreita relação entre essa força e o movimento que o corpo pode adquirir pela ação da mesma. Na nossa próxima aula, abordaremos as leis do movimento, também conhecidas como as leis de Newton. Até a nossa próxima aula.